Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. E já deixa o seu joinha também. A receita de hoje é um pão de queijo recheado com goiabada, muito fácil de fazer e uma delícia. Vou começar colocando aqui na vasilha 150 ml de água, 150 ml de leite e 100 ml de óleo. E agora eu vou levar essa mistura no fogo até começar a ferver. Já coloquei aqui no bol o polvilho. Eu sempre gosto de misturar o polvilho doce com o polvilho azedo. Então eu tenho aqui 500 gramas de polvilho azedo e 100 gramas de polvilho doce. Vou colocar também uma colher de chá de sal. Vou mexer aqui para misturar os dois polvilhos e o sal. Eu sempre gosto de fazer essa mistura de polvilho, porque o polvilho doce, ele deixa o pão de queijo mais macio, mas ele não cresce tanto. E o polvilho azedo, o pão de queijo já cresce um pouquinho mais, fica mais redondinho e com aquela casquinha mais crocante. Então, eu gosto sempre de fazer a mistura dos dois polvilhos. Mas se você preferir, você pode usar apenas um polvilho. Agora, eu vou acrescentar aqui a metade da mistura que eu coloquei para ferver. Vou misturar. Agora eu vou acrescentar o restante dessa mistura e vou mexer mais um pouquinho. Aqui eu vou misturando e vou fazendo assim com a colher, para ficar tudo bem misturado e escaldar todo o polvilho. Agora eu vou deixar essa massa esfriando um pouquinho, para depois colocar o queijo e os ovos. E para conseguir também amassar com as mãos, que agora ela está muito quente. A massa aqui já está bem fria. Agora eu vou colocar 2 ovos e vou misturar. Normalmente, para fazer essa receita de pão de queijo, eu uso de 2 a 3 ovos, mas eu prefiro ir colocando aos poucos. Coloco 2 e, se necessário, eu acrescento mais um. A quantidade de ovos pode variar, porque depende do tamanho do ovo que você for usar e depende também do polvilho. Já sovei bem aqui a massa. Pelo que eu já sou acostumada a fazer esse pão de queijo, vai precisar de mais um ovo, mas primeiro eu vou acrescentar aqui o queijo. Vou colocar 250 gramas de queijo mussarela e 50 gramas de queijo parmesão ralado. Estou usando o queijo de saquinho mesmo. Já misturei o queijo na massa e tem necessidade de colocar mais ovo. Eu coloquei aqui no potinho um ovo. Bati ele para que eu conseguisse dividir na hora que eu fosse colocar na massa. Vou colocar só a metade. Vou misturar. E, se necessário, eu acrescento a outra metade. A massa do pão de queijo já está no ponto correto. E eu só usei aqui a metade do ovo que eu mostrei para vocês. Sobrou essa quantidade aqui. Então, sempre coloquem 2 ovos. E depois, se necessário, você coloca o outro ovo aos poucos. Esse daqui é o ponto da massa, olha, fica uma massa mais macia e bem gostosa de trabalhar. Aqui ela está grudando um pouquinho nas minhas mãos porque minha mão está suja, mas é só você lavar as mãos e fazer o teste, ó. Agora eu já vou começar a enrolar os pães de queijo. E aqui eu tenho goiabada, que eu cortei ela em cubinho para colocar no recheio do pão de queijo. Passei um pouquinho de óleo na mão, só para ficar mais fácil mesmo. Vou pegar aqui uma quantidade da massa de pão de queijo. Eu gosto sempre de amassar ela assim um pouquinho com as mãos. Vou abrir. Colocar aqui um pedaço da goiabada. Vou fechar. Eu gosto sempre de fechar boleando assim com a palma da mão. O pão de queijo já ficou prontinho, bem bonitinho. Você dá uma olhada em todos os lados para ver se a goiabada não furou a massa. Eu vou fazendo e já vou colocando aqui na forma. Eu enrolei aqui alguns pães de queijo, já vou colocar para assar. E olha só o tanto de massa que ainda tem aqui no meu bol. Essa massa aqui eu vou fazer os pães de queijo para congelar. E esses da forma eu vou colocar agora para assar em forno a 200 graus, por uns 30 minutinhos, até que o pão de queijo cresça e fique bem douradinho. Enquanto os pães de queijo estão no forno, eu peguei aquela massa que sobrou e fiz mais esses outros aqui para congelar.
Eu sempre gosto de deixar um espaço entre um pão de queijo e outro para ele não grudar na hora que ele congelar. Depois que ele congelar, eu coloco no saquinho e guardo na geladeira. Por ser um produto natural que não tem nenhum tipo de conservante, eu guardo no máximo por 30 dias. E essa receita me rendeu ao todo 44 pães de queijo com 40 gramas cada. Os pães de queijo ficaram prontos, ficou 40 minutos no forno, eles ficaram bem redondinhos e bem douradinhos, e é desse jeito que eu gosto. Só um pão de queijo que furou, os outros todos estão certinhos. Ó. Esse daqui está com um pouquinho de goiabada porque encostou nesse que furou, mas todos os outros estão inteiros, sem furar. Tá bem quente aqui ainda. Olhem só, que delícia. Apesar de ter furado o pão de queijo, a goiabada ficou toda aqui dentro. O pão de queijo ficou bem crocante. Ficou simplesmente uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.